Então, agora vocês vão abrir o ProModel, abram um arquivo novo, não esqueçam a gente sempre vai trabalhar com minutos, né? Então, não esqueçam de selecionar a unidade correta, minutos e metros, ok. Então, quais locais novos que tem nesse modelo? Então, na aula passada, nos modelos anteriores, vocês criaram a fila. Agora a gente vai criar o estoque, que corresponde a esse quadradinho aqui chamado região. Então, cliquem com o botão esquerdo do mouse no quadradinho, solta e clica de novo com o botão esquerdo no layout. Então, isso aqui pode ser um estoque de recebimento. Não esqueçam de colocar a capacidade aqui desse estoque, senão ele vai dar erro. Vai dar erro de falha de chegada, né? Porque se ele estoca só uma peça por vez, não vai conseguir armazenar todas as peças necessárias. Então, a capacidade dele é 20. E aí vocês vão criar também o estoque final do produto 1. E o estoque final do produto 2. Aqui é a mesma coisa, não esqueçam de colocar as capacidades desses estoques. Deixa eu só verificar. Aqui, na verdade, é o contrário, né? O estoque de recebimento é 40 e do produto final 20 e aqui 20 também. Vocês vão ter que criar também 3 máquinas. Máquina 1, 2 e 3 pode ser... Vocês podem selecionar qualquer local. A princípio, é uma máquina de cada tipo, então a gente vai deixar só uma unidade e ela faz uma peça por vez. Tá? Então, são esses estoques que vocês precisam criar. Depois vocês vão fazer o processo, as chegadas, eu não vou detalhar aqui por enquanto. Agora, o que tem de novo, além desse local, a gente vai criar a rede de caminhos e o operador. Só uma curiosidade antes, aqui tem o estoque de recebimento, então reparem que tem só uma bolinha com um xizinho no meio. Caso vocês queiram, na hora de simular, ele vai aparecer de acordo com a quantidade de bolinhas que tiverem aqui dentro. Então, como só tem uma, ele só vai aparecer uma vez. Então, se a gente quiser que apareça o estoque real, a gente seleciona o estoque de recebimento, tira o novo e coloca essas bolinhas aqui dentro. 2, 3, enfim, eu posso colocar, o certo seria colocar até 20, porque na hora de simular, se tiver 20 estoques, 20 peças, ele vai mostrar, tá? Isso aqui é só uma questão de visualização, não muda em nada o resultado. Só que tem que tirar o novo aqui, que senão ele cria um outro local. E vai colocando. Também, para efeito de curiosidade, se na hora da simulação também eu quiser ter um medidor que conte, que meça o nível de estoque, a mesma coisa, né? Esse estoque está selecionado, eu tiro um novo aqui, seleciono o medidor, o tanque, e coloco do lado desse local. Então, ele acrescentou a esse estoque de recebimento. Isso é só questão de visualização. Na hora da simulação, ele vai mostrar o nível de estoque do recebimento. Eu poderia ter colocado tanto um tanque como um contador, esse número aqui. É a mesma coisa, tá? Quando estiver simulando, ele vai mostrar
vai contar quantas peças tem em cada instante. Tá? Esses dois é só questão de visualização na hora da simulação. Agora falta criar o recurso, primeiro a rede de caminhos e depois o recurso. Então, locais e entidades, vocês já sabem fazer, seguindo a sequência, criando a entidade. Isso aqui a gente faz depois, tá? Só para vocês entenderem. Cria a rede de caminhos. Então, como que a gente vai criar uma rede de caminhos? Ele já cria aqui automático do tipo passante, que é a que a gente vai utilizar. Então, a gente vai criar uma rede que ligue todos esses locais. Então, como que isso é feito? Pode ser qualquer rede, tá? Em questão de layout. Eu vou criar um nó aqui no centro de origem que passe por cada um desses locais. Então, eu clico com o botão esquerdo aqui onde eu quero criar um nó de origem. Reparem que soltei, apareceu uma cruzinha. Aí eu vou ligar até cada um dos locais que precisa chegar essa rede de caminhos. Como que eu finalizo? Clico com o botão direito do mouse. Só que aí eu preciso continuar essa rede e para não criar um outro arco, eu preciso continuar do mesmo nó. Então, quando eu for linkar agora com a outra máquina, reparem que tem que estar aparecendo essa cruzinha. Então, eu faço a mesma coisa. Clico com o botão esquerdo, arrasto até outra máquina. É melhor que vocês não cheguem aqui até o final e sim antes. Eu vou mostrar, porque depois vocês vão ter que criar uma interface. Fica mais difícil quando a gente não enxerga o ponto final. Então, eu sempre acabo antes. E vai fazendo a mesma coisa para cada local. Tá? Então, como a gente tem 3 máquinas e 3 estoques, 6 locais, então tem que chegar um arco em cada um deles. Se eu quiser fechar, eu posso fechar, se não quiser também não precisa. Reparem que automaticamente ele dá essas distâncias aqui em metros. Caso eu queira alterar e colocar a distância real, a gente fica livre aqui para mexer nessas distâncias. Eu vou fechar aqui, mas isso não precisaria, tá? Então, de novo, com o botão esquerdo. Ele só andou aqui. Tá? Então, se eu quiser fechar, eu ligo cada um desses nós aqui, tá? Mas, ó, reparem que, ó, R1, R2, R1, R3 e assim por diante. Então, tá, ele fez corretamente, criou o nó central e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Se ele tivesse criado algum outro, né, não partindo no mesmo nó, estaria errado. Então, a primeira coisa é criar a rede de caminhos, isso já foi feito. Só que antes de criar o operador, a gente tem que criar a interface, que senão o ProModo dá um erro, tá? Então, toda vez que criar o caminho, tem que ter a interface correspondente. Então, o que é a interface? Vai chegar um nó em cada local. Então, esse nó que chega aqui, ele tem que estar ligado à máquina ou ao local correspondente. Então, como que a gente cria a interface? Tem que estar selecionado. Então, por exemplo, referente a essa máquina, apareceu o xizinho, clico com o botão esquerdo, arrasto, soltei, arrasto, reparem que vai aparecer uma linha tracejada, clico de novo com o botão esquerdo. Ele já linkou, já criou a interface, então, desse nó com essa máquina. Repetindo para outra máquina, clico com o botão esquerdo, solto, arrasto, reparem que aparece a linha tracejada, clico com o esquerdo de novo, agora em cima dessa máquina. Linkou esse nó a esse local e assim por diante. Sempre tem que esperar aparecer o xizinho. Clico com o esquerdo, solto, arrasto, clico com o esquerdo de novo em cima da máquina. E faço isso também para os estoques. Se tiver um local que não estiver vinculado
em termos de interface, né, a rede de caminhos, ele vai dar erro. Então, são 6 locais, a gente precisa ter aqui 6 interfaces. Nesse caso já foi feito. Agora, seguindo a sequência, criou a rede de caminhos, a gente cria o recurso. Então, o que é a rede de caminhos, né? É o local, é o caminho por onde o recurso vai entregar esses produtos nesses locais. Então, quem que vai ser o recurso? Vai ser o operador. Então, a gente seleciona aqui um operador qualquer. Eu posso aqui aumentar o tamanho dele, isso é na hora que for aparecer na simulação. Só que, para poder linkar esse recurso à rede que foi criada, a gente tem que vir aqui nas especificações e linkar, que senão ele não entende. Como foi criada só uma rede, ele aparece a rede disponível aqui, que é a rede 1. Então, a base dele é o nó 1, que é o nó de origem no centro ali. E eu vou pedir para ele voltar à base se ele estiver ocioso. Vamos supor que ele entrega um produto na máquina 1. Ele acabou de entregar, ao invés de ficar parado na máquina 1, ele volta à origem. Reparem que ele tem aqui 2 opções, né? Quando ele está cheio e quando ele está vazio. Isso estava especificado no enunciado. Então, quando ele está cheio, é 15 por minuto. Quando ele está vazio, 50 por minuto. Então, aqui é 50 e aqui é 15. Metros por minuto, porque a gente já estabeleceu que a unidade de distância é metros e tempo é minutos. Ok. Tá? Então, aqui eu só não acabei de fechar, tá? Mas vocês podem fazer isso lá na rede de caminhos. Então, aqui nós aprendemos a criar uma rede de caminhos. Então, lembrando, criou a rede de caminhos, eu preciso ter um arco chegando em cada local e, consequentemente, a interface. E depois o recurso para transportar a matéria-prima nesse caminho que foi criado. Se a gente não especificar aqui, ele dá erro. Então, tem que linkar esse recurso à rede que nós acabamos de criar e as respectivas velocidades. Tá? Então, essa é a novidade do modelo 2. Nós criamos esse estoque, a rede e o operador. Tá? O resto, o processo, definir o processo, a chegada vocês já sabem.